Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 27, encontra-se o seguinte registro: E como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo. A pergunta que se levanta é: como assim está ordenado aos homens morrer uma única vez? Quem é o ser humano para que esse possa morrer? Vamos ver? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo: E assim condenou Deus o pecado na carne. Quem peca é a carne, quem morre é a carne. Mas quem disse que o ser humano é a carne? Preste atenção, meu amigo, na revelação do mistério. A carne é apenas a vestimenta do Espírito. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então os seres humanos são criados. A vida do homem é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não morre. É apenas o pó que retorna ao pó. O Espírito, que é a essência divina do homem, retorna a Deus que o deu. Pois foi o Verbo que se fez carne, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Como assim? Os homens morrem? Não, meu amigo. O pecado foi condenado na carne. A carne não possui vida em si mesma. Como poderia esta morrer se a vida da carne é o espírito e o espírito não morre? Apenas retorna ao seu lugar, da onde primeiro ele saiu. Pois o mesmo aconteceu com Jesus. Veja, livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvidas, grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto na carne. Foi justificado apenas no Espírito e recebido acima na glória. O que foi recebido acima na glória foi o Espírito. É o Espírito que retorna à casa do Pai. O pó retorna ao pó. Não sei se você compreendeu exatamente este mistério. Vou repetir, sem dúvidas. Grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, não só sobre o homem Jesus, sobre você, sobre a minha vida. Todos nós somos manifestação de Deus, inconsciente através deste corpo neste lugar. Sim, grande é o ministério da fé. Deus foi manifesto na carne, mas foi justificado apenas no Espírito. Nenhuma carne será justificada, pois carne e sangue não entram no reino dos céus. O homem Jesus não foi justificado, mas o Espírito de Cristo que estava sobre a vida dele, sim. Este Espírito retornou ao céu, pois ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Jesus, quando foi batizado, olhou para o alto e viu o céu se abrindo e viu o Espírito de Deus descendo do alto sobre ele. É este Espírito que para lá retornou. O pó retorna ao pó. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas é apenas a carne que é fraca. O espírito não peca. O espírito é a sua essência divina. Na essência, você nunca pecou, nunca pecará. É apenas a carne, o ego, a mentalidade da carne que está te enganando, fazendo você acreditar que você é o corpo e a personalidade do corpo, quando na realidade você é o próprio Deus vivo, tendo uma experiência através da carne. Pois no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: Porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Espera aí. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Mas eu não existia. O apóstolo Paulo também não. O que existia antes da fundação do mundo era o Espírito. E o Espírito é o próprio Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido o Espírito para vir do alto até nós, para que assim nós fôssemos criados. Este Espírito já havia sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo, pois este Espírito já existia antes do princípio da criação, por assim dizer. Este Espírito é a nossa verdadeira essência divina. Esse Espírito é você. O corpo é apenas a veste que o Espírito se utiliza para existir neste lugar. O Espírito apenas troca de roupa, mas o Espírito é eterno. Preste atenção, meu amigo.
neste mistério. Não existe seres humanos, existe apenas Deus em manifestação. Pois no Evangelho de João, repito, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O homem Jesus existia antes de Abraão? Não. Mas o Espírito de Cristo, sim. Pois este Espírito, conforme eu afirmei no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14, diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O que foi escolhido antes da fundação do mundo era o Espírito. E Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, você também era. Este Espírito, o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, era o mesmo Espírito que estava sobre o homem Jesus e o mesmo que se encontrava sobre os apóstolos, e o mesmo se repete com nós, pois há um só Espírito, se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Como assim? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo enviado do céu, como aconteceu com Jesus lá no batismo. O mesmo Espírito. Este Espírito, Deus conheceu antes da fundação do mundo. Deus não conheceu a nossa carne. A carne é só uma roupa, meu amigo, que o Espírito se utiliza para existir neste lugar. Veja, a carne é a roupa que Deus usa para existir neste lugar, como se fosse uma fantasia, um teatro de Deus, um sonho de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O homem Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Então, que cordeiro foi este que morreu antes da fundação do mundo? Estamos falando de todos os seres humanos, da vida de cada profeta, da vida de cada ser humano que já passou por essa face da terra, pois o Espírito de Deus é o mesmo. Quando um ser humano está morrendo, ali Cristo está morrendo através do homem, por assim dizer. Por isso disse Jesus: o Espírito de Cristo que estava nele afirmou: a cada um destes meus pequeninos irmãos que desse sequer um copo d'água, a mim o fizestes. Por isso, amar o próximo como a si mesmo. Pois quando você está amando o próximo como a si mesmo, você está amando a Deus. Pois o ser humano é Deus em manifestação. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. No reino dos céus, na cidade santa, não existe santuário, pois o santuário é o próprio Deus. E diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis que sois o santuário de Deus? Não. Se o santuário é o próprio Deus e nós somos o santuário de Deus, quem nós somos na essência? Senão o próprio Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito, pois o Verbo, quando encarnou, ele se fez apenas carne. Agora o Verbo, que é você, precisa despertar do Espírito para retornar para o lugar de onde você primeiro saiu, pois este Espírito veio do alto e precisa retornar para o alto. Veja, o que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Deus se encontra em nós. O ego está no homem. Cristo está no homem. Tudo se encontra no homem, pois tudo foi manifesto exatamente na pessoa de Deus. E nós somos a pessoa de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. Não há para onde fugir. Não existe outra realidade espiritual que possa explicar exatamente o que Deus deixou registrado nas Escrituras. Por isso, para encerrar, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, diz: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Espera aí. Os apóstolos guardaram a palavra do Mestre e todos morreram? Não, meu amigo. Vamos separar o joio do trigo. O que morreu foi a carne. O pecado foi condenado na carne. A carne é apenas a roupa que o Espírito se utiliza para existir neste lugar. A carne é fraca, a veste é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito não tem participação com a carne, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. É natural que a carne irá pecar, pois a carne é o ego, e você acredita ser exatamente esta personalidade. É isso que te separa da tua verdadeira identidade, que é Deus em manifestação. Você deve romper com esses grilhões que te mantêm preso neste corpo. Você não é o corpo. Você nunca passará pela morte. Você é um espírito. A morte é uma ilusão.
proveniente da carne. A carne acredita estar morrendo, mas a carne não pode morrer, pois a carne não possui vida em si mesma. A vida da carne é o espírito não morre, porque o espírito é o próprio Deus, tendo uma experiência humana através do corpo. Pois no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Deus tem a vida eterna. Quem crê não é a carne, pois a carne milita contra o espírito. Quem crê é este espírito que desperta na carne. Por isso o apóstolo Paulo afirmou: fui crucificado com Cristo e assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo, este espírito que estava desperto, vivendo através dele. Este espírito é o próprio Deus vivo, desperto na carne. Por isso disse Paulo: nós temos a mente de Cristo. Para se obter a mente de Deus, é necessário primeiro despertar do espírito. E o espírito é o próprio Deus, tendo uma experiência através do corpo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, afirmou Jesus: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, independentemente da morte do corpo. Quem já despertou do espírito na carne, já passou da morte para a vida, não morre. O espírito é eterno. É apenas a carne que retorna ao pó. Apenas a carne. A carne não possui vida em si mesma. A carne, repito, não morre, pois ela nunca esteve viva. A vida do corpo é o espírito. Por isso, finalizando o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Todos os apóstolos comeram deste pão. Como eles morreram? Ou por acaso você tem visto algum dos apóstolos caminhando aí pela rua hoje em dia? Por certo que não. Mas diz aqui que eles nunca morreriam. Como é que eles morreram? Não morreram. É a carne que morre. O espírito é eterno. O espírito é a verdadeira identidade de todo ser vivo. Nascer do espírito é parar de se identificar com a carne. Ser capaz de se reconhecer exatamente através da pessoa de Deus, pois foi o Verbo que se fez carne. O Verbo, que é Deus, é exatamente você, dormindo na carne. Por isso você precisa despertar. Está dado o recado. Até o próximo vídeo, meus amigos.